Boa noite a todos, ou no caso, boa tarde para nós que estamos gravando aqui, né, Davi? A gente está gravando esse bate-papo, essa conversa com antecedência. Ou bom dia, se você está assistindo esse vídeo em um horário diferente também. Eu me chamo Bernardo Chô, sou professor aqui da casa, do Seminário Teológico Servo de Cristo, leciono disciplinas relacionadas ao Novo Testamento, à teologia bíblica, a hermenêutica, a interpretação, enfim, tudo que é relacionado aí à Bíblia. E eu tenho a alegria de participar dessa semana teológica, mais uma semana teológica aqui do seminário, e é uma honra poder contribuir aí com o que a gente tem vivido e aprendido ao longo dos anos. E para mim hoje é um privilégio ainda mais especial ainda, porque tenho a presença aqui de um amigo muito precioso, muito querido, de alguns anos de caminhada juntos, que é o Davi Lin, que também é professor da casa aqui, né? Davi que tem lecionado nas áreas de espiritualidade, aconselhamento, teologia pastoral. E na verdade, assim, logo mais eu vou passar o microfone para o Davi dar o alô dele para todos vocês, mas a ideia da conversa hoje, a Semana Teológica está trabalhando nesse ano a figura do John Stott, né? É uma homenagem a ele nesse ano que é especial, em que muitas pessoas ao redor do globo estão prestando homenagem à vida, ao legado, ao ministério de John Stott. E hoje a sorte caiu sobre mim e sobre o Davi, da gente falar um pouco sobre um assunto que tem tudo a ver com Stott, mas também que tem muito a ver com a própria jornada que eu e Davi temos trilhado, que é a questão da educação continuada, né? Ou seja, estudos fora do Brasil, no caso, mais especificamente, né? Então, a gente está aqui para falar desse assunto. Não é a primeira vez que a gente fala desse assunto em semanas teológicas aqui do seminário, mas é sempre bom revisitar, porque a demanda é muito grande, o pessoal sempre procura, buscando informação e querendo saber quais são os passos, o que tem que fazer, enfim. E hoje, porém, a gente vai atrelar esse assunto ao próprio legado do Stott, e na segunda metade da conversa, provavelmente, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a Langham Partnership, que é o ministério fundado pelo Stott, que tem como objetivo apoiar, né, pesquisadores, acadêmicos, professores, em seus estudos fora, né, no caso, em países que têm uma estrutura um pouco melhor de pesquisa, né? Então, sem mais delongas, deixa eu passar a palavra para o Davi, só antecipando para vocês antes, o formato aqui vai ser bastante descontraído, a gente não preparou, não tem praticamente script nenhum, somos muito bons amigos e é o tipo de conversa que a gente teria se o Davi estivesse aqui na minha sala, tomando cafezinho e comendo um pão de queijo barra asiático aí com gochujang, talvez, né? Mas a gente simplesmente quer bater um papo sobre isso, arejar a cabeça, enfim, jogar aqui alguns pensamentos, alguns insights, algumas impressões que a gente tem acumulado ao longo desses últimos anos e espero que todos que estão assistindo aí possam ser de alguma maneira abençoados, edificados, equipados, instruídos. Então, Davi, você dá um salve aí para o pessoal, aí a gente continua a conversa aí. O que você acha? Salve, salve a todos. Privilégio estar com vocês, especificamente por estar junto com um amigo. A gente tem uma história engraçada, né, Bernardo? A gente se conheceu no ônibus, chegando no Regent College, no primeiro dia de aula, né? Então, eu quase penso que foi Deus, ironicamente, nos colocando juntos num percurso, né? Que depois se vinculou com uma amizade entre nós, Mateus, Karen, Rebeca e outros, né? Então, a gente vai fazer esse papo muito pela via da amizade. Como diriam alguns antigos, Deus é amizade e quem permanece na amizade permanece em Deus, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve esse privilégio de estudar juntos, também estudar vinculados a Langham, pensando o legado do Stott, como ele foi
investindo em gente como nós, né? Gente pós-cinza como a gente, né? Então, a gente carrega essa conversa hoje com amizade, mas também com uma admiração, estupefatos diante de como Deus foi construindo a história por meio de Stott e de outros fiéis, né? Então, eu penso que vai ser um tempo muito precioso para a gente conversar sobre essas coisas, e é um privilégio estar aqui. Boa, Davi. Eu pensei, talvez a gente seguir o seguinte caminho aqui. Antes da gente falar sobre a Langham e o legado do Stott por meio desse ministério específico, a gente podia talvez falar um pouquinho sobre a nossa experiência de educação continuada no exterior, né? Você mencionou agora há pouco que a gente se conheceu no Regent. Na verdade, Davi, assim, a gente sempre é muito suspeito para falar quando a gente fala das nossas caminhadas, da nossa história e tudo mais, né? A gente sempre tende a valorizar mais, né? Mas eu não falo isso simplesmente para valorizar a minha jornada, mas é porque eu realmente sinto uma gratidão muito profunda a Deus por ele ter dado, me presenteado com a sua amizade justamente no contexto em que a gente estava fora estudando, porque você não sabe, mas Deus usou muito a sua vida para instruir a gente, para encorajar a gente, para confortar a gente em momentos difíceis, né? E eu acho que por isso que calhou da nossa amizade ter se tornado algo tão profundo, né? Apesar da distância geográfica, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar por telefone, enfim, é muito, muito encorajador para mim. Não sei por que eu estou falando isso, mas... E amigo, me dá a impressão de que Deus permitiu que a gente fizesse percursos paralelos juntos, mas que à medida que a gente foi se encontrando, a graça foi permitindo momentos assim muito relevantes na sua vinda aqui em 2003 a Belo Horizonte, 2013 em Belo Horizonte, a maneira como Deus foi costurando as coisas, né? Lembro muito do início da caminhada de vocês lá em Vancouver, como foi difícil, né, para você, para a Roberta, os sacrifícios que fizeram. A gente pode falar sobre isso, né? Acho que tem a dimensão de paz como alegria e dor em partes iguais, né? Então, quando a gente acha um caminho, diz assim, é isso que Deus está pedindo para a gente fazer, tem essa dor e essa alegria no caminho, né? E eu conheço bem a dor de vocês, né? O percurso de vocês e as alegrias também. Acho que é por isso que a amizade vai ganhando essa força, né? Quando a gente conhece, eu diria assim, longitudinalmente, né, ao longo dos anos, a lágrima e o sorriso do outro. Isso é muito bom. Eu acho que o que essa introdução talvez já sugere é que esse negócio de a gente buscar educação teológica, de a gente se aprofundar um pouco mais nessa vocação que Deus dá para a gente, que esse negócio não diz respeito tanto a habilidades que a gente adquire ou a um produto que a gente, entre aspas, porque hoje tudo vira produto, né, dependendo da mentalidade que a gente opera para abordar determinadas questões, tudo acaba virando um produto para a gente usar, para vender, para se promover, enfim. Mas eu acho que quando eu penso na minha experiência, quando eu vejo esse vínculo de amizade que Deus nos deu, isso coloca todas as coisas muito em perspectiva, né? E isso me faz lembrar de que essa jornada, né, de buscar por, por mais treinamento teológico, realmente diz respeito à transformação, né? Muito mais do que obtenção de algum tipo de habilidade específica, né? E, na verdade, eu acho que seria interessante aqui a gente gastar alguns minutos falando justamente sobre isso, porque muita gente, muita gente me procura, e eu tenho certeza que muita gente procura você justamente para perguntar sobre isso. Nossa, eu fiquei sabendo que você gastou alguns anos estudando fora, depois você voltou, e a gente queria ouvir como é que foi, quais são os passos. E normalmente as pessoas, eu não sei se esse é o seu caso, Davi, mas comigo, de 10 pessoas que me procuram, quase 10, eu diria, 9, entendem que eu fui estudar fora meramente para estudar e o que aconteceu foi que eu estudei, enchi a cabeça e voltei com a cabeça grande, agora virei professor, né? Ou qualquer outra coisa, enfim.
E as pessoas não fazem a menor ideia do que é isso, né? De que tem coisas muito mais profundas, muito mais fundamentais, muito mais importantes, que quem não passou por isso sequer faz ideia do que é, e talvez por isso que a nossa amizade também acaba sendo algo tão significativo, porque a gente consegue se entender, né? Então, talvez, eu acho que seria interessante aqui, a gente dividir essa primeira parte também em duas partes, porque para ir estudar fora, é necessário a gente fazer algumas coisas que são necessárias. Não tem jeito. E muitas das perguntas que o pessoal faz diz respeito a isso. Como é que é? Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que planejar? O que eu tenho que levar em consideração? Então, eu pensei aqui, David, eu falar mais ou menos quais são as coisas que são importantes não, necessárias, né? Eu vou deixar o importante para você comentar, mas as coisas que são necessárias o pessoal saber antes de começar a considerar uma ida para fora para estudar. E aí eu vou deixar a parte mais bacana, mais interessante, mais Obrigado, você está me dando filé, isso é que é amizade. Para você comentar que é o que de fato importa, né? Sim, sem dúvida. A gente precisa pensar a respeito, considerar, refletir, quando o assunto é buscar uma formação teológica continuada, né? Principalmente no exterior. Então, Davi, eu vou pincelar aqui só passo 1, passo 2, passo 3, talvez, e aí se Manda falta ver. alguma coisa, você me corrige ou complementa, e depois eu jogo a palavra para você comentar para o pessoal o que realmente é importante, né, a gente entender sobre isso. Pode ser? Então, gente, é o seguinte, vocês que me procuram e que procuram o Davi, perguntando sobre o que tem que fazer para sair, para estudar fora, anotem aí, tá? Eu vou até tentar ser, assim, falar todos os pontos que o pessoal costuma perguntar, porque daí, da próxima vez que alguém perguntar, a gente direciona para esse vídeo aqui, para essa gravação. Mas, gente, basicamente é o seguinte, o que a gente precisa pensar e o que precisa estar pronto para a gente ir estudar fora aquilo que as escolas exigem, para que a gente entre e faça parte, participe ali do programa que eles oferecem. Então, obviamente, as línguas, o preparo das línguas, a fluência, é algo que todo mundo precisa estar pronto, não adianta você ir com a expectativa de aprender lá, porque não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Então, se o caso aí se o seu interesse é sair para estudar teologia, para fazer pós-graduação, isso em qualquer área, né? E a teologia não foge à regra, é que você se prepare em termos de língua. Tá? Então, se você quer ir para um país anglófono, você precisa estudar o inglês, se for para a França, você tem que estudar o francês, na Alemanha, o alemão, enfim, e assim por diante. Fora isso, é muito importante que o aluno, o candidato, o aspirante tenha um portfólio forte, sólido, para que as instituições que vão receber as aplicações possam examinar e ter uma avaliação positiva, né? Então, se você é um aluno, talvez, que teve muita dificuldade acadêmica, talvez não seja o caso de você pensar em estudar fora num momento tão imediato assim. Talvez isso signifique que você vai precisar se preparar um pouco melhor. Então, o que eu quero dizer com isso é que as notas são importantes, né? A demonstração da aptidão para essa finalidade é importante. E, nesse sentido, o que pesa muito é o histórico, são as notas, basicamente, e as recomendações que o aspirante vai ter, né? Na verdade, numa das conversas que eu tive com o meu supervisor de doutorado, ele participava ali das bancas de admissão lá na Universidade de Edimburgo, e no bate-papo eu perguntei para ele quais são os critérios que uma banca de admissão leva, né, em conta, em consideração. Ele falou, olha, a primeira coisa que a gente olha são as notas e a segunda coisa que a gente olha são as cartas de recomendação. Então, mantenham isso em mente. A caminhada acadêmica não é uma coisa que você faz porque você simplesmente quer, porque deu na telha da noite para o dia. É algo que você vai construindo, né? E que, portanto, exige um perfil determinado, né? Isso não quer dizer que
não acadêmicos não sejam pessoas importantes, muito pelo contrário, todo mundo é importante no reino de Deus, todo mundo tem o seu lugar, a sua ocupação, o seu papel específico no reino de Deus, mas isso significa simplesmente que existe um caminho a ser trilhado e que esse caminho exige determinadas características. Então, o inglês, as notas, uma boa carta de recomendação, normalmente eles pedem de 2 a 3, então tenham em mente pessoas que podem te recomendar, né, para essas instituições. E a outra questão, que a gente vai voltar na segunda metade da nossa conversa, a gente vai revisitar esse ponto, porque tem a ver com o legado do Stott via Langham, que é a questão do sustento financeiro, né? Infelizmente, a gente não tem uma moeda tão forte, assim, tão competitiva, e nos últimos meses isso tem sido ainda mais o caso, né? Então, para a gente sempre tem que estar pensando não somente no lado acadêmico, mas o tempo todo a gente tem que fazer matemática na cabeça, inclusive depois que a gente chega lá nos lugares também, né? Então, o sustento é uma questão que também não tem como fugir. E aí varia de lugar para lugar. Se você for para Vancouver, como foi o nosso caso, você vai precisar calcular a sua média de despesa com base no que é a média de despesa do pessoal lá e fazer as contas. E quanto antes você bolar uma estratégia de sustento, melhor, né? Se você for para outros lugares, você vai ter que se adaptar àquilo. Então, na verdade, acho que no final do dia, Davi, eu não sei se você concorda comigo, mas no final do dia, em termos práticos, acho que o ponto que mais acaba empacando a ida de muitas pessoas é a questão financeira, né? Não tem muita exceção à regra, eu acho, nesse sentido, né? Então, é algo que deve ser planejado, deve ser orado, deve ser conversado com os líderes. Eu tive o privilégio de ter o apoio financeiro da minha então igreja, que não foi um apoio integral, mas foi um apoio financeiro. E o que acontece é que nesses lugares sempre existe a possibilidade de você trabalhar por meio período, e foi o que eu fiz, daí veio os cabelos brancos, né? Eu acabei tendo que estudar bastante e trabalhar ao mesmo tempo, e aí a gente foi compondo a renda dessa forma, né? E eu acho que é isso. Eu não sei se eu não gastei muito tempo pensando em todas as minutos, mas acho que é isso, né, Davi? É isso, esse é o básico, amigo. Sobre cartas de recomendação, acho que vale a pena lembrar que não adianta ser um pastor conhecido no contexto brasileiro, né? Que você precisa pensar em quem eles conhecem, né? Então, talvez algum líder de uma organização, talvez que você tenha participado, um secretário-geral da ABU ou da Mocidade para Cristo, organizações que eles falam, tem representatividade internacional, né? Então, não é só a pessoa, é a instituição que está atrás, né? Então, cartas de recomendação também tem a ver com nomes de instituições, né? Talvez a questão do orçamento seja interessante pensar também que, às vezes, as escolas também podem enviar para você possíveis budgets, né? Para estudar na nossa escola, você precisa de ter mais ou menos, o custo aqui mensal é mais ou menos isso, o aluguel é mais ou menos isso, porque isso também te dá uma base para você não ficar no escuro, né? Então, quando você começa uma conversa com uma instituição, elas muitas vezes já têm um pouco dessa ideia do quanto é necessário, e elas podem te dar essas dicas, né? E eu acho que o Bernardo trouxe bem essa possibilidade de que a questão financeira pesa, mas penso também que se Deus te chamou, ele vai abrir alguns caminhos para alguns sonhos se realizarem, né? Vai incluir esforço, né? Eu vi Bernardo e Roberta, por exemplo, trabalhando intensamente, né? E mudando várias vezes de lugar, né, Bernardo? Às vezes indo para os lugares piores para economizar, né? Ficando mais longe da escola, mas porque tinha uma meta, então o sacrifício valia a pena, né?
visão, compromisso e sacrifício, né? Quando tem isso, as coisas acontecem. E a gente já viu muita gente assim, eu tenho um lote, é isso aqui que eu vou doar, porque isso aqui é importante para mim, eu vou vender esse lote e vou fazer minha formação teológica, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa muitas vezes acontece, né? Obviamente, você não pode ser irresponsável, né? Vale a pena também pensar em termos financeiros que compõem também momentos mais propícios e menos propícios, né? Quando estudamos, o real era um pouco mais forte, né? Então, existem épocas em que você vai gastar mais e épocas que você vai gastar menos, né? Quem sabe daqui a alguns anos o real se valorize de novo e isso se torne uma coisa um pouco mais, né? A conta do lápis fica um pouco mais favorável, né? Mas o Bernardo trabalhou, eu também trabalhei, tempo parcial. É engraçado que eu fiquei lembrando, eu comecei a trabalhar no fim da graduação, né? E fiz mestrado e doutorado trabalhando, né? Então, você faz o seu melhor trabalhando em duas frentes, né? E exatamente por isso que a gente vai ganhando algumas outras coisas, que quem talvez não tenha essa experiência, ou que talvez tenha a grana inteira, talvez a gente ganhe coisas novas, né? Exatamente por ter que lidar com tudo isso, né? São coisas outras, é um tipo de formação, né? Porque a gente não quer só uma informação quando a gente está em formação teológica, formação acadêmica. A gente está se formando como pessoa, né? Então, a dimensão de um compromisso, de um sacrifício, ela faz parte da nossa própria caminhada enquanto a gente vai seguindo, né? Então, eu diria isso, né? Sabe quando Jesus diz que é para a gente fazer bem a conta do edifício? Porque senão pode dar problema. Então, nós temos que fazer a conta. E essa conta não é só financeira, é uma conta afetiva, né? A sua esposa realmente topa isso? Você vai matar seu casamento, né? Por exemplo, quando eu fui, eu namorava a Aline, né? Então, nós ficamos 3 anos quase à distância, né? O que significa para um casal ficar 3 anos à distância? Né? Precisa ser alguém que topa, né? Obviamente, se a gente tivesse casado, a gente não teria feito isso, né? Mas é esse tipo de conta que a gente precisa fazer também, né? Porque, em última instância, parte do nosso ministério tem a ver, como diria o Dr. Houston, com o sorriso da nossa esposa, né? Então, o ministério é também medido pelo tipo de afeto e de sorriso que a gente dá para a nossa primeira ovelha, né? Isso não exclui o fato dela também, muitas vezes, se sacrificar, né? Mas significa uma experiência juntos, uma experiência compartilhada, uma experiência vivida juntos. E outra coisa, né? A gente cresce como família quando tem uma experiência assim juntos, né? E muitas vezes, quando alguém vai para fora, às vezes é até difícil, né? Viveu tanta coisa importante que depois, quando vai achar alguém para casar, a cabeça já mudou, né? Então, isso também faz parte do processo, né? Por isso que eu falei, não, estou namorando a Aline, vamos lá. Vão ser 3 anos juntos, mesmo à distância, né? Então, essa é outra parte da conta, né? O budget da família, né? E vai ter gente que não vai querer ir e não obrigue a sua esposa a ir, né? Tenta convencer, mas porque muitas vezes envolve abrir mão também de um processo de carreira do outro, né, Bernardo? Eu podia chamar minha esposa para participar dessa conversa. Você podia chamar a Aline também. Um tem que morrer para o outro prosseguir, né? Eu acho importante você enfatizar essa questão do sacrifício, Davi, porque o sacrifício é uma coisa que, assim, corta dos dois lados, né? Porque o sacrifício é algo que precisa acontecer, que vai acontecer, não tem jeito nesse processo de mudança. Mudar de casa é difícil, imagina mudar de país, né? Uma outra cultura, e você não está visitando, você não está fazendo turismo, você vai ter que se adaptar ao que tem lá, enfim, é um processo de morte, em certo sentido mesmo. Você está deixando para trás muita coisa para nascer algo diferente que Deus está trabalhando em você, né? E aí, nesses momentos de sacrifício, nesses momentos de dificuldade, o que é bonito disso é que a gente acaba aprendendo aquilo que o seminário não ensina, que é você
depender de Deus, que é você dobrar o joelho. Quantas histórias, né, Davi, a gente já teve eu acho que não é nem caso, não sei, talvez seja, talvez não, mas enfim, a gente pode talvez compartilhar algumas histórias aqui, mas das muitas e muitas histórias em que a bola sempre batia na trave antes de entrar, né? Nossa Do ponto vida. de vista financeiro mesmo. Nossa vida. Enfim, eu de cabeça eu consigo pensar em 5, 6 histórias que aconteceram em que a gente literalmente na hora, eu e minha esposa, a gente olhou aquilo e falou: puxa vida, isso aqui foi Deus. Não tinha como não ter sido diferente. Por outro lado, o sacrifício também, Davi, é algo que talvez serve de alerta, né? Porque dependendo do sacrifício, a gente precisa se perguntar se a gente está fazendo o sacrifício no altar certo, né? Olha, essa é uma boa colocação. Porque eu já vi muitos casos e eu mesmo já me vi passando por esse tipo de tentação de fazer dos estudos teológicos o fim em si mesmo, de fazer do diploma, de fazer das notas, de fazer da caminhada acadêmica um fim em si mesmo. E eu acho que isso é um perigo muito sério, que é um tabu entre os acadêmicos, porque ninguém gosta de fazer exercício de autocrítica, é uma coisa meio complicada, né? Mas é algo que deve ser feito, né? Então, talvez aqui a gente possa, então, começar a falar sobre as coisas que são importantes, né? Já que você tocou nesse assunto do sacrifício e que tem o lado bom, que tem o lado que Deus usa a situação difícil para nos ensinar coisas que não adianta, a gente pode ler 1 milhão de páginas daquele assunto, como, por exemplo, oração, se a gente não orar, se a gente não dobrar o joelho, se a gente não se aproximar de Deus, é tudo coisa, né, que fica só na cabeça, na teoria. Mas, por outro lado, o sacrifício também pode ser uma maneira de Deus comunicar com a gente, dizer, olha, você tem certeza, onde é que estão as suas prioridades, né? Sem dúvida. E aí a gente se lembra de que essa jornada toda diz respeito à maturidade, né? A transformação do caráter, muito mais do que o diploma, né? Eu me lembro aqui uma conversa que eu tive com o Ziel, né? Isso antes de ir para o Regent, lá em 2009, quando ele fez a carta de recomendação. Ele disse assim, Davi, o teólogo é aquele que ora. Né? Lembra disso? O teólogo é aquele que ora. Eu não sabia na época, mas tem um teólogo católico que chama Von Balthasar, e ele trabalha muito a ideia da diferença entre a teologia sentada e a teologia ajoelhada. E aí eu me lembro de Alistair McGrath dizendo que a teologia faz bem o seu trabalho quando nos deixa de joelhos, adorando o mistério que está no coração da fé cristã. Então, a gente faz sacrifício porque a gente compreende que a tarefa teológica é diminuir a distância da cabeça e do nosso coração, que é a maior distância do mundo, para que cabeça, coração e mãos unidos adorem o Senhor, que nos coloquem de joelhos. Né? E se isso se tornar o centro da nossa vida, eu não vejo sacrifício mais valoroso. Porque se for para eu ganhar um título de mestrado em divindade, né, que em si é um termo muito engraçado, como se a gente conseguisse, de alguma forma, master in divinity, né? A palavra em inglês da ideia de domínio, né? O master, né? Eu não sou mestre em divindade, o máximo que eu sou é mastered by divinity, né? Então, isso coloca a gente de joelhos de novo, né, na tarefa teológica. Então, assim, eu me lembro do Dr. J.I. Packer, né, começando as aulas, ele falava, toda teologia é paradoxologia. Né? Ele falou, vamos cantar.
Praise God from whom all blessings flow. E ele cantava assim, era muito engraçado. E aí adorava, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a tarefa teológica se torna adoração, gente, se torna vida. E se torna vida, ela flui naturalmente. É a minha resposta ao amor de Deus. Tantas vezes, amigo, eu saía mexido de uma aula lá no Regent, né? Na época de mestrado, e depois no doutorado também, estudando Agostinho, tantas vezes eu chorava e orava ao mesmo tempo enquanto escrevia minha tese. Mas eu corria para o prayer room, né? Para a sala de oração para tocar piano, né? Tentando destruir o piano. Alguma coisa mexeu dentro de mim. Ou o que dizer do Mateus, né? Mateus de Campos, que hoje é deão no Gordon Conwell. E ele estava traduzindo um texto de hebraico lá de Êxodo. E aí aquele texto, né? Show me your glory. Mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, né? E Deus fala, não, se você não vai aguentar, né? E ele sente a presença do Espírito enquanto ele está traduzindo o texto do hebraico assim, de um modo muito forte. Ele é visitado na biblioteca. Então, são essas visitações que fazem esse sacrifício se tornar algo extremamente prazeroso, né? Prazeroso. E você tocou num tema do caráter, né? A gente está num contexto em que, como diria o Dr. Houston, ninguém faz carreira em cima de um crucificado. Eu gosto dessa frase. Ninguém faz carreira em cima de um crucificado. Rapaz. Uhum. Então, não dá para pensar... O que a gente está vivendo muito é que um monte de gente desenvolve as habilidades antes de desenvolver o caráter. Né? E aí faz como Salomão, carrega dentro de si mesmo as sementes de sua destruição. Ama a Deus, mas ama a sua esposa egípcia. Ama o Senhor e a sua palavra, mas também constrói seu palácio 13 anos e o templo só 7. Ou seja, né, na verdade, a motivação não está exatamente no lugar certo. E aí o que Deus vai ter que fazer é quebrar a gente, quebrar um pouco mais, para moldar a gente lá, como diz Jeremias 18, né? Descer a casa do oleiro de novo. Então é sério, a questão é séria. Qual é a motivação? O que nos leva a esse estudo teológico? Né? Será que a gente está descobrindo a teologia ajoelhada? Será que a gente está cantando com Packer, né? Teologia é paradoxologia? Será que a gente está integrando a cabeça e o coração? Para que cabeça, coração e mãos, né? A gente está no seminário servo de Cristo, né? Conhecimento de Deus, amor a Deus e serviço a Deus. Precisa ter a mão, né? Precisa ter um engajamento real na vida das pessoas. Não pode ser só uma reflexão acadêmica, senão se torna estéril, né? Tem tanta gente fazendo disso um ídolo. Então, a gente está disposto a servir os pequeninos, né? Como diz Marcos 10:45, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Então, será que a gente compreende que é isso? Semana Teológica é para isso, ou não é para nada? Eu falo isso, eu falo muito apaixonado, eu não dou conta. Não, mas isso que você está falando, Davi, eu acho que precisa ser dito e precisa ser repetido, porque a norma hoje é encarar a teologia como um instrumento de carreira. A norma é hoje, principalmente em tempos de mídia social, né, em que tudo vira um produto, inclusive eu mesmo. Né? Essa é a grande sacada das redes sociais. Né? Eu consigo me vender, eu consigo escolher o que as pessoas vão saber de mim e consigo me vender como uma personalidade. E, nesse sentido, a teologia acaba instrumentalizando ainda mais isso. A gente tem visto, infelizmente, essa é a realidade. E essas coisas que você está falando me lembra daquilo que o Dr. Houston disse. Eu não sei se você estava nesse dia, acho que você estava também, Davi, que ele chamou os brasileiros para a casa dele em 2010, eu acho. A gente foi almoçar depois de um culto lá na Primeira Batista de Vancouver. A gente foi lá para a casa dele, Dona Rita ainda estava viva, ela preparou um almoço para a gente.
E desde então, lá, na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi o Dr. Houston falar dessa questão, dessa preocupação que ele tinha, o fato de que a educação teológica hoje estava assumindo uma característica hipercognitivista, ou seja, fazer teologia diz respeito só a encher a cabeça, né? É você aprender a ler grego e hebraico, aprender a ler latim, aprender a recitar os reformadores de cor, o que é ótimo, né? Mas o Dr. Houston insistia que, por mais necessário que seja esse tipo de exercício, isso não define a finalidade da educação teológica. A finalidade é fazer a gente se perceber cada vez mais em Cristo. Então, é a reflexão a serviço do relacionamento com Deus, do serviço à igreja, é a reflexão como meio de transformação mesmo, de santificação, de amadurecimento, né? E aí foi nesse contexto que o Dr. Houston contou aquela história, eu fiquei chocado, rapaz. Eu falei, esse senhorzinho aí, ele não bate muito bem na cabeça, no bom sentido. Você lembra quando ele contou a história de um aluno que bateu na porta do escritório dele, desesperado, porque tinha tirado uma nota B-, se não me engano, e ele queria muito fazer um doutorado, ele precisava ir com as notas tudo A, senão ele não ia ser aceito no doutorado, e blá, blá, blá. E aí ele foi lá pedir ajuda do Dr. Houston, e foi uma matéria do Dr. Houston, que ele tirou, acho que o B-. Você lembra dessa história? E aí ele foi lá, ele começou a contar, dizendo que o aluno estava desesperado e falou, olha, Dr. Houston, me explica o que eu tenho que mudar no meu trabalho, me explica o que eu preciso fazer, porque eu não posso tirar essa nota baixa, né? E eu estou muito estressado porque eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos pequenos em casa e minha esposa, eu preciso dar uma atenção para ela, então eu estudo nas horas vagas e tudo mais, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem o que é. E aí o Dr. Houston falou, rapaz, se você quer um A, eu te dou um A, não tem problema, mas a minha tarefa para você vai ser o seguinte, esse final de semana você vai levar sua família para Disney. Você lembra dessa história? Você estava quando ele falou? Não lembro disso, não. Caramba! Sabe a sala dele cheia de alunos, assim, e todo mundo, hã? Ele é? E eu paguei a passagem para ele ir para Disney com a família. Aí eu falei, né? Eu também quero ir para Disney, Dr. Houston. Também estou precisando. Mas qual que era o ponto do Dr. Houston? Ele falou para o aluno, você não está aqui para tirar A, meu amigo. Você está aqui para se tornar um discípulo melhor. Você está aqui para se tornar gente, para se tornar pessoa, para se tornar ser humano. É para isso que você está lendo e fazendo as tarefas que você precisa fazer. Então, se você quer um A, eu te dou, não tem problema. Para mim, não, sem preguiça, eu risco esse B, corrijo lá no sistema, coloco A para você. Mas o que eu quero que você faça é que você sirva a sua família, passa tempo com os seus filhos. Porque não adianta nada você encher sua cabeça se isso que está enchendo a sua cabeça não conecta com os dilemas do seu dia a dia. A educação teológica é isso, você precisa saber conectar com as coisas, com as crises que você tem passado no dia a dia, com as crises da sua esposa. E naquele momento, aquilo, na verdade, foi muito confrontador para mim, porque eu também fui para o Regent com o objetivo de depois prosseguir no doutorado. Mas naquele momento, sabe quando é como se coloca um espelho na sua frente e você olha e fala, rapaz, realmente, né? O que eu tô... Aquela pergunta que Jesus faz, a primeira coisa que sai da boca de Jesus no Evangelho de João, ele olha para aqueles 2 homens seguindo ele olha para eles e fala, o que vocês estão procurando? E naquele momento eu ouvi a voz de Deus perguntando, Bernardo, você está procurando o quê, rapaz? Qual que é a sua busca? Né? Cara, que cacetada, hein? Nossa vida! E assim, repetidas vezes, o Rick, querido mentor de muitos alunos ali do Regent também, me lembrando disso. Bernardo, você está aqui para quê? Você está aqui para notar as coisas que Deus está trabalhando na sua vida e no seu coração? Você está aqui para entender o que Deus está... O Regent faz parte de tudo isso. Os livros que você está lendo fazem parte de tudo isso.
Mas você está aqui por causa dos livros ou você está aqui por aquilo que Deus está fazendo por meio de tudo isso na sua vida? Isso foi muito bom. Sabe aquele remédio amargo que te faz muito bem e que coloca você nos trilhos, né? E eu acho que o Stott encarnou isso muito bem, né, Davi? Eu não Sem sei, dúvida. fique à vontade, você pode falar mais, complementar tudo que a Não, gente... Stott encarnou isso de um modo incrível, né? Antes de passar para o Stott, amigo, acho que, ouvindo você falar do Dr. Houston, e o nosso papo hoje é do Stott, né? Não é do Dr. Houston, mas ele foi tão importante nesse enquadre da formação teológica. Ele dizia que o nosso chamado é para ser verdadeiramente pessoas em Cristo, né? E que a nossa identidade profissional, seja ela pastor, seja ela professor, seja ela psicólogo, seja ela qualquer outra coisa que comece com P, ela é uma redução da nossa verdadeira identidade. Porque ele dizia que a nossa identidade está, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2, né, parafraseando, ela está escondida em Cristo. Uhum. Eu acho que você trouxe essa dimensão assim de que nós nos tornamos um produto teológico, né? Até nós mesmos, né? Isso aí é uma extrema redução da sacralidade da tarefa teológica, porque nada do que é sagrado é comerciável, nada do que é precioso se torna negociável, né? Não tem preço e ponto, né? E hoje o YouTube, ou o que for, ele monetiza, né? Tudo aquilo que ganha, né? É a audiência. Então, a gente está num tempo muito desafiador para a gente pensar esse contexto. E aí, eu me lembro da tradicional definição de teologia, né? Fides quaerens intellectum, né? A fé em busca de entendimento. Porque, em última instância, a fé é confiança, e é confiança no amor, né? É como se fosse o amor ativo de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, levando a gente a buscá-lo de um modo mais profundo, buscando um conhecimento mais profundo sobre Deus. Olha que mudança epistemológica aqui. Que ser um amor ativo de Deus em nós, para nos levar a um conhecimento mais profundo dele, então, se for B menos ou a mais, isso aí isso é o próprio esvaziamento, né? Ainda que a gente tenha que viver pelas regras da academia, né? Depois você foi para Edimburgo, eu fui para Louvain, né? Para Leuven, e a gente precisou de ter as notas. Mas o ponto não é esse. O ponto é um amor ativo de Deus em nós, levando a gente a buscar esse conhecimento mais profundo do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre Stott, como ele compreendeu essa tarefa teológica, amigo? Vamos. Esse comentário que você fez acho que foi citando Packer, agora me foge aqui, que não se constrói uma carreira sobre um crucificado. O James Houston que amava falar isso. Foi o Dr. Houston, tá. Isso, na hora que você falou, eu me lembrei do que está escrito na lápide do John Stott. Nós tivemos a oportunidade de visitar o túmulo dele lá no sul de Gales, lá em Putz, né? E o que está escrito, tem uma lápide gigantesca ali, né? E aqui descansa John Stott. E o que está escrito lá é uma citação das palavras de Paulo em 1 Coríntios, né? Aqui descansa John Stott, que alguma coisa assim, tá? Minha memória está falhando, mas que resolveu, como base do seu ministério e como alvo da sua pregação, nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. E muitas vezes as pessoas, quando falam do Stott, muitas vezes não, quase sempre, as referências que as pessoas fazem são sempre aos livros, aos escritos, às pregações, às aulas. Mas quando eu e você, eu acho que essa foi a sua impressão também, depois você pode falar um pouco mais, Davi, mas pelo menos no meu caso, a impressão que eu tive quando eu finalmente pude conviver ou ter contato mais pessoal com pessoas que caminharam perto do Stott, e eu vi aquilo que estava escrito no túmulo dele, tudo fez sentido, porque
de fato, o que a gente vê no legado concreto que ele deixou, inclusive sobre essas muitas e muitas pessoas com quem ele teve esse contato mesmo, pessoal, é uma impressão muito profunda de alguém que, de fato, viveu uma vida cruciforme. Né? E que a fama, na verdade, não se sobrepõe ao caráter. O Stott é aquele caso Exatamente. de pessoa que é difícil você encontrar uma personalidade evangélica tão famosa como Stott hoje, até hoje. Mas que quando... Porque eu não sei a sua experiência, Davi, comigo já aconteceu muito. Você ouve falar de muita gente famosa e você conhece pessoalmente, você fala, o cara é igual eu, né? Cara, assim, não, sem querer julgar, mas você olha e fala assim, tá tudo certo, só Jesus é o Senhor mesmo. Mas no caso do Stott, rapaz, a impressão que eu tenho até hoje, conversando ainda hoje com pessoas da Lenham, é que esse tio aí, o tio John, de fato viveu uma vida cruciforme, né? E como parte disso, nós temos a Lenham como legado. Mas antes de falar da Lenham, você podia talvez, Davi, apresentar um pouco de como surgiu a Lenham para o pessoal, antes de falar de como opera, de fato, né, essa organização? O que você acha? Pode ser, claro. Bem, gente, eu vou tentar falar rapidinho sobre o Stott e a Lenham, né? O Stott nasce em 1921, ele é filho de um cardiologista que tinha muitos sonhos para o Stott e ele quer que o filho dele siga uma carreira diplomática e logo cedo o Stott, que é o único filho homem de uma família de 4, ele já se mostra assim uma pessoa brilhante em termos de inteligência, né? E quando ele era menino, ele ia numa igreja levado pela babá e também por sua mãe. O pai dele não era cristão, ele era agnóstico, né? E o Stott, então, tem uma experiência depois de conversão no segundo grau, na famosa Rugby School, que é o lugar onde nasceu o rugby, né? E aí o Stott ele vai fazer uma formação em línguas modernas, em alemão e francês, depois ele faz uma formação teológica, e logo se torna rector muito cedo de All Souls, né? Que é uma parish, uma paróquia anglicana no centro de Londres, né? E aí o que acontece? O Stott era essa pessoa que a gente pode chamar de um líder humilde. Então ele viveu muito com essa ideia de que eu vou viver com o mínimo. Ele dizia que ele gostava e precisava de um estilo de vida simples, né? Então, parte do processo da vida do Stott, da formação teológica dele, é que ele pensa muito menos para ele, mais para os outros, né? Ele, por exemplo, tem um dia que se veste de mendigo. Não sei se você já ouviu dessa história, né? E vai atrás e se veste como pobre para tentar ir na cabeça do povo, dos pobres de Londres, e passar uma noite num abrigo, né? E às vezes então ele tinha essa preocupação com os pobres, ao mesmo tempo conseguia expressar a fé dele de um jeito muito simples, muito infantil, né? Então o que vai acontecendo? Ele começa a viver essa vida de doação, né? Primeiro, eu tenho royalties daqui do meu primeiro livro. Tá, isso aqui não vai ficar para mim, eu vou continuar vivendo com o básico, né? E aí, em 1959, já, quando ele tinha 40 anos, ele começa a vir com essa ideia de apoiar outras pessoas em estudos, né? E aí vai surgindo a Langham, né?
com seu tripé, né? A Langham Literature, primeiro, vamos ajudar o povo a ter livros, né? Depois, vamos investir no povo do sul global, África, Ásia, América do Sul. Vamos mandar esse povo investir neles, na formação teológica deles, formação de doutorado, para quando eles voltarem para os contextos, eles possam ensinar. E aí eles pensam também na Langham Preaching, né, que é o tripé, a literatura, os acadêmicos e a pregação. Então, vamos trabalhar com oficinas de pregação para que a gente aumente o nível dos pregadores, né? O Stott dizia que ele acreditava na BBC, Balanced Biblical Christianity, não é a BBC, a British Broadcast, né? Mas, na verdade, é um cristianismo equilibrado, um cristianismo bíblico. E parte da ideia do Stott é que ele precisava formar gente no sul global, gente como a gente, né? Porque havia a necessidade, e ainda há, né, de um crescimento que não seja só um crescimento largo, mas também um crescimento em profundidade em Cristo, né? O Stott achava que as igrejas cresciam muito, mas não amadureciam, né? Então, nós precisamos investir em livros, precisamos investir em formação pastoral, precisamos investir em formação teológica, precisamos investir em discipulado, precisamos investir em ensino, porque a gente tem líderes que exploram o rebanho, e aí ele dizia, né, o estado da igreja hoje não está muito bom, né? Então deixa eu doar menos para mim e mais para a igreja, né? E aí eu fico pensando, antes de te passar a palavra, né? Mas o Stott tinha essa política de um par de sapatos, né? Então teve uma época que ele tinha um sapato só, quando ficava ruim, né, trocava, né? A Frances Whitehead, que era a secretária dele, inclusive tem uma biografia muito legal sobre ela, que tive a oportunidade de ler, que a Julia Cameron escreveu, é super legal. A bibliografia da secretária do Stott. O Stott nunca casou, mas ele tinha eu não vou dizer que é uma esposa, mas tinha uma secretária, uma mulher na vida dele, que foi muito importante, né? Ele considerou o casamento 2 vezes, não se casou. Graças a Deus, né? Porque senão a gente não teria o que a gente tinha, que a gente conseguiu ter dele, né? Porque ele era também outro ponto, né, amigo? É que ele era muito disciplinado. 9h30 da noite estava um debate. Ferreira dizia: gente, tchau para o estudo bíblico, estou indo dormir, porque 6 horas da manhã eu preciso fazer o meu devocional, e depois do devocional eu vou passar pelo Times, porque eu tenho double listening, né? Eu escuto as escrituras, eu escuto o meu mundo, né? E esse cuidado também com o corpo, com o descanso, né? Ele tinha o Half Horizontal Hour, né? Depois, quando ele ficou velho, ficou só HH, né? Horizontal Hour, porque passou de meia hora de descanso para 1 hora à tarde. Então, ele era muito disciplinado até no descanso. E por isso também se tornou muito, muito produtivo. Eu fiquei de falar dos sapatos, né? Mas para mim fica essa metáfora, sabe? E a gente teve nosso doutorado financiado pela Fundação do Stott, a Fundação Langham, que também não tem o nome dele, né? Isso é também... Nada do Stott tem o nome dele, né? Porque é o nome da rua da All Souls, mas é a Fundação Stott, né? Que o Chris Wright tocou depois disso, né? E é uma parceria Langham. Isso. Ele não era o homem, ele não conduzia um show de um homem só, né? Simplesmente porque não existe isso, né? Não existe show de um homem só. Não. E é bonito falar em parceria, né? Partnership. Porque ele se limita aos sapatos para que a gente possa calçar os sapatos dele, para que a gente possa ir mais longe. Para mim, quando eu percebi isso, amigo, e eu fui para o Ruxis, que é a casa de retiros, em que ele escrevia os livros no sul do país de Gales, a gente mencionou já o Ruxis, a gente teve a oportunidade de visitar, e os Langham Scholars, em geral, vão uma vez lá e passam uma semana. I fell into tears, you know?
eu comecei a chorar, porque eu vi, gente, que tipo de experiência é essa? Que tipo de liderança é essa? Que se limita para que outros possam ir mais longe. Porque o sapato dele veste em mim agora, né? A grana que era dele está comigo, né? E isso não pode terminar em mim. Esse é o ponto, né? Não pode terminar em mim. E aí eu acho que volta naquele nosso tema inicial, né? Para que a gente vai fazer educação teológica no exterior? Eu fico pensando que a gente precisa ter na cabeça Jeremias 29, sabe, amigo? São exílios cheios de alegria, sabe? Busque a paz e a prosperidade para o lugar em que Deus te enviou, porque a sua prosperidade depende do lugar. Então, não vai lá só para receber. Essa é uma mentalidade consumista e egoísta. Você vai lá para doar. Você doou, você se sacrificou, você está dando grana, mas você vai lá para doar ainda mais, né? Porque esse é o espírito do Evangelho, esse é o espírito que Stott encarnou, e toda vez que a gente estuda fora, e eu faço disso um princípio para mim, ano que vem a gente vai voltar como visiting scholar para outros lugares, mas a questão é, como é que eu vou servir o contexto que me recebeu? Como é que eu vou me doar um pouco mais? Como é que eu vou tirar os meus sapatos para que essas pessoas tenham, a partir da minha doação, os sapatos delas? E algo que muito, assim, pouca gente sabe e que também é muito instrutivo, né, Davi, que a própria Langham é financiada, ela começou sendo financiada pelos livros, pela venda dos livros do Stott, né? Rapaz, a gente sabe disso, a gente sabe que tudo isso é bonito, a gente sabe que tudo isso reflete o evangelho, mas eu não consigo, assim, é um contraste gigantesco com o que a gente tem visto de padrão de sucesso hoje, por exemplo. Hoje o que está na moda é a gente competindo o ranking na Amazon, né? Quem está vendendo mais, quem está vendendo menos. Hoje, você dizer que vai dar dinheiro para causas sociais também é capital mercadológico para você se promover. Olha como eu sou da hora, né? E a gente o que mais me chocou no Stott foi isso. Eu descobri coisas sobre o Stott, sobre as coisas que ele fazia, como ele vivia, não fuçando a internet, mas conversando com quem caminhou com ele. E eu acho que é por isso que o legado dele é tão perene, assim. Eu acho que é por isso que até hoje a gente colhe tantos frutos do ministério dele. Porque é algo que tem profundidade, é algo que está enraizado na própria vida de Deus, né? No próprio exemplo de Cristo, e que, portanto, permanece para gerações futuras, né? Isso é que é maravilhoso, né? São legados que de uma vida tão cruciforme que deixam para nós constrói o evangelicalismo do século XX. Só isso. Só isso. E vai ficar. All Souls vai ficar por muito tempo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque... E a gente precisa lembrar isso, né, amigo? Para não ficar amargo. Porque a gente pode ficar olhando as trevas e a palha, sabe? Quando a gente olha para o ouro e olha para o que Deus fez por meio disso tudo, a gente simplesmente rende graças e começa a se perguntar, né, na tarefa teológica, o que eu conheço sobre Deus, como é que move meu coração para amar e minhas mãos para servir? Né? E eu me lembro aqui uma vez que eu ouvi alguém fazendo a seguinte pergunta, né? Você quer para você ter um nome? Você faz isso para ter um nome ou para ser uma voz? Uma voz para as pessoas que não têm voz, né? Como João Batista, que anunciam, né? Testemunha. Outro que vem depois é testemunha. Né? Testemunha não é o assunto, né? O assunto é aquilo do qual a testemunha fala, proclama, diz. Sem dúvida. Stott deixa esse legado, esse exemplo de testemunho. E é tão natural, né? Porque começa com o John Wenham, que era um cara que começou a emprestar e doar os livros dele para o Stott. O Stott começa a fazer isso, nasce a Langham Literature. E aí os royalties dos livros dele, a grana dos livros deles começa a virar um fundo para financiar acadêmicos.
sabe como parece uma coisa natural de uma vida que vai se frutificando, que vai florescendo? É muito legal ver isso, porque não precisa fazer esforço. Quando alguém está em Cristo, mas a gente tem um modelo autocentrado, né? Um modelo muito autocentrado. E eu acho que parte da minha iniciativa, do meu projeto de pesquisa dos próximos anos, é como é que a gente reconstrói a formação teológica humilde, né? Tem um livro muito legal também da Julia Cameron, e aqui eu indico os livros das biografias do Stott, viu? Vale a pena ler os livros das biografias do Stott. Esse é muito simples. Stott, A Humble Leader, né, da Julia Cameron. Tem um do Roger Steele, que é muito bom. Tem um Reflections on John Stott, A Portrait by His Friends. Também muito bacana os amigos dele falando dessa história. Eu sou, Davi. Eu nunca imagino amigos escrevendo sobre mim. Só se for para falar do meu chulé. Não, e são as coisas mais engraçadas que acontecem lá, né? E vão falando das histórias mais simples, do tipo, ele conseguia falar o evangelho de uma maneira que uma criança entendia, ou, por exemplo, a gente lembra do Huxley e como o sobrinho neto dele gostava tanto e dizia: Uncle Johnny, quando eu fizer a minha honeymoon, a minha lua de mel, eu quero passar aqui no Huxley, porque é o lugar que eu mais amo na vida. Então, esse tipo de coisa, que não é os amigos dizendo para ele qual foi o livro mais importante. Foi como é que algumas decisões simples que ele fez afetaram as pessoas próximas. Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho especificamente, Davi? Eu estou imaginando aqui algumas caras de alguns alunos aqui falando: pô, vocês não vão falar como é que funciona esse negócio da Langham? E eu estou olhando o relógio aqui também, acho que a gente não pode se estender demais. A gente termina a conversa depois, no privado, você vem aqui tomar esse café e o pão de queijo, mas aqui a gente vai concluir para a Semana Teológica. Tem pão de queijo em São Paulo? Não sei se você chamaria disso, né? Mas tem. Tem muita coisa boa em São Paulo, principalmente comida oriental. Eu vou aí, você sabe para quê, né? Para passar na Liberdade. A gente continua a conversa. Pronto. Mas eu acho que o pessoal quer saber como é que é esse negócio de Langham, o que eles financiam, como é que tem que fazer. Eu prefiro que você fale, porque eu acho que você tem mais coisa para falar, para contribuir. Que depois, se qualquer coisa, eu complemento. Mas você quer explicar mais ou menos para o pessoal? Vamos tentar, aí você vai complementando. Bem, eu acho que tem basicamente dois caminhos para a gente pensar em formação teológica no exterior. Um em mestrado e outro em doutorado, né? Mestrado, a gente tem muitas opções, tem muita escola, né? Muita oferta, até porque, principalmente no mundo, vamos dizer assim, mais anglo-saxão, a formação teológica ela acontece no nível de mestrado. Então, tem muita escola boa, né? Muita escola não tão boa, né? E aí, o que acontece? Para doutorado, a Langham tem a possibilidade de financiar algumas pessoas que queiram retornar para o seu país 10 anos depois e fazem um compromisso de 10 anos de permanecerem no sul global. Para que depois venham ensinar outros. Então, parte da lógica da Langham é essa vida gerando vida no contexto do sul global, que vai para fora e é financiado para retornar depois. Então, você inclusive assume um termo, né, de que eu me disponho a permanecer, né, porque é muito tentador também, né, querer uma carreira numa faculdade, vamos dizer assim, mais prestigiosa, né, logo depois. Então, o nosso objetivo com a Langham é pensar a formação do sul global. Como é o processo, né? São basicamente duas fases atualmente. Você faz um inquiry, né?
que é uma breve apresentação de um projeto, né? Coloca teu interesse, o currículo e tudo, e eles vão avaliar. Mas você precisa de duas coisas também. Uma é alguém aqui no Brasil, ou em algum outro país do sul global, que esteja disposto a te bancar no retorno e dizer assim, ele vai ensinar aqui, ele vai ajudar a gente, então pode ser um seminário, né? Pode ser um centro de estudos cristão, alguma coisa nesse sentido. E você precisa ter também pelo menos um aceite, né? Ou um processo encaminhado com uma faculdade, com uma universidade fora do Brasil que te aceitou para estudos doutorais. Então, esse é o processo, né? No caso do B e meu, quem assinou foi o Ziel, né? Por causa do seminário. Em geral, essas universidades vão pedir para que você faça um mestrado também já de língua inglesa, né? Então, por exemplo, a gente fez no Canadá, depois o Bernardo foi para Edimburgo, na Escócia, eu fui para a Bélgica, né? Então, isso também facilitou o processo. Eu fiz, na verdade, um doutorado que foi dupla titulação da Faculdade Jesuíta e também da Universidade de Louvain, né? O que mais que a gente pode dizer? Eles vão olhar muita coisa, tá? Eles vão olhar não só a parte acadêmica, eles vão olhar a carta de intenção, eles vão olhar, inclusive, se a sua esposa topa ir junto com você, ela precisa né, escrever algo dizendo, eu estou junto com meu marido nessa. Então, eles estão pensando na pessoa inteira. O que eu acho que é diferente da lógica da Langer para outras agências financiadoras é que ela está interessada na formação integral da pessoa. Então, eles têm, por exemplo, Scholar Care Coordinators, né? Então, eles têm pessoas que são disponíveis para cuidar de você pastoralmente, enquanto eles não querem te dar sua grana, eles querem pensar a tua formação humana, né? E isso aí, amigo, eu não sei o que você acha, mas para mim é completamente diferenciado de tudo que eu já vi na academia. Assim, outros 500, né? E Davi, isso não se limita só ao período de estudos, né? Você acompanhou, poucos anos atrás, eu já tinha retornado para o Brasil, tinha concluído o doutorado fora. Você acompanhou, a gente orou junto algumas vezes por telefone, enfim, aquele processo um pouco difícil, né, que eu tive num outro contexto onde eu servia e tal, ministerial, né? E a LAN foi fundamental. Eles me ligaram, me acompanharam, ficaram sabendo do que eu estava passando. Eu compartilhei com eles e na hora a Liz, que é a coordenadora de cuidado pastoral lá da LAN do Reino Unido, me ligou, nós marcamos de conversar. Assim, eu não tinha mais vínculo acadêmico oficial nenhum, eles já tinham financiado os meus estudos, mas eles me ligaram. O próprio Chris Wright, depois de um tempo, me comunicou dizendo que estava orando pela minha família. É muito difícil eu falar e não cair aos pedaços, porque é uma coisa impressionante mesmo, né? E tudo isso de volta, a gente volta para essa questão do legado, né? Do exemplo, do modelo deixado por um cara que resolveu possuir só um par de sapatos, né? E outra coisa, bem, não só na tristeza, mas na alegria, né? Recentemente eu recebi uma research grant vinculada à Universidade de Princeton, da Overseas Mission Center. O que o Riyadh, que é outro chefão da Langer, fez? Manda um e-mail para os caras agradecendo. Tipo assim, Davi faz parte da Langer, a gente quer agradecer que vocês deram essa grant para ele. Aí você pensa assim, caramba! É a carteirada, né? É bom mesmo que vocês aceitaram ele. Como é que é? É uma carteirada. Mas eu achei incrível, assim, porque foi uma carteirada, mas um cuidado aqui, ó. Obrigado porque a gente está junto nessa parceria, né? Volta a ideia da partnership, né? E a gente é parceiro, a gente é junto, a gente está lutando pelo aumento do nível da educação teológica no sul global, e vocês estão junto com a gente. Então, é incrível esse testemunho, né? A gente precisa dizer também, amigo, que o processo com a Langham é um processo complexo,
e difícil, tá? Porque eles têm muitas aplicações e somente de 15% a 20% vão para a segunda fase, né? Então, são 2 fases atualmente. Mas, obviamente, isso não impede você de tentar, né? E, por outro lado, também tem a dimensão da gente lembrar, né? Que a formação nossa vai receber muitos nãos. Toda jornada acadêmica é assim, tolerância à frustração, né? Não recebi isso, vou tentar de novo. Não recebi isso, vou tentar de novo. Porque a sexta-feira continua sendo santa, mesmo com a crucificação, né? A gente continua vendo a mão de Deus, mesmo nas experiências de perda, quando, às vezes, a gente tenta uma bolsa de pesquisa e não consegue, né? Então, isso tudo vai formando a gente vai sendo frustrado. Nem eu, nem o Bernardo conseguimos tudo, né? A gente conseguiu a Langa, mas tantas outras a gente foi também tentando ver e, às vezes, não deu do jeito que a gente quis. Ao contrário da impressão que muitos de nós possamos dar para o público em geral, o meio acadêmico não é uma sequência de sucessos, não. Não. São muitas e muitas rejeições, muitos nãos que a gente ouve, muitas críticas. Não tem nada na vida mais anticlimático do que um PhD, né? Você trabalha 2 anos e meio se matando de pesquisar um negócio para, no final, ter 2 caras só falando mal do seu trabalho, né? Falando, isso aqui tá fraco, isso aqui... E isso é outro ponto, amigo. Isso é outro ponto que é interessante a gente frisar. É anticlimático e, em média, 6 pessoas vão ler o seu trabalho de 4 anos. Em média, 6 ou 7 pessoas leem as teses de doutorado. Então, se você for pensar que uns 4 são da banca, pelo menos, e outro provavelmente é seu esposo, sua esposa, o seu namorado, seu namorado, então, realmente, você precisa entender se é vontade de Deus para fazer um doutorado, né? Mas eu acho que, se for o que Deus está te chamando, ótimo. E tem um aspecto pedagógico de transformação de caráter nisso, porque eu acho que boa parte dos problemas da igreja contemporânea é porque nós temos líderes que não sabem ouvir não, que não sabem ouvir crítica, que não sabem as pessoas dizendo, eu acho que você está falando besteira. Então é bom pra gente. E talvez a coisa mais relevante aqui é a gente lembrar que a caminhada teológica, se ela faz a gente mais humilde, então a gente está na direção certa. É isso. Davi, só um detalhe que você mencionou, a pessoa precisa já ter sido aceita no programa de doutorado para aplicar, né, para Langham. Tem isso também. Então, não acontece simultaneamente. Você já precisa enviar para eles a carta de aceitação. Tá? E você vai precisar mandar a comprovação de renda, porque o que acontece, já aconteceu algumas vezes, o visto do pessoal de dentro dizendo que às vezes eles recebem aplicação de gente que tem condições de pagar, mas que quer só para poder falar para os outros que ganhou a bolsa da Langham. Não, exatamente. E é interessante você lembrar isso. Precisa ter a aplicação do lugar, precisa ter a aceitação, na verdade, da universidade. Mas eles não querem bancar 100% do teu doutorado. Eles querem ser um parceiro. Então, eles dizem assim, quanto que você já tem? Nós vamos bancar X. E a gente precisa dizer, olha, eu pude dizer isso. Falei, olha, a Universidade de Leuven vai me dar um pedaço, vocês podem me dar menos. Vocês não precisam me dar isso tudo. Então, a gente poder equacionar e dizer assim, exatamente porque eu preciso saber do tanto do sapato que eu tenho, manda o sapato para o outro. E junto desse processo, lembrar que a Langham não vai ser a única a financiar o seu doutorado. É bom ter igrejas parceiras, é bom ter doadores. E não só em doutorado, gente, mestrado, tá? Se você quer fazer um mestrado no exterior, que eu acho que a maioria, talvez dos que estão ouvindo aqui, provavelmente vão estar nessa situação, busque gente que ame seu ministério e vai querer investir. E tem gente interessada. Isso é muito bom. Então, não vai ser 100% da Langham. A Langham pode ser mais uma cereja do bolo no teu percurso. Mas quem vai fazer, de fato, é o Senhor
por meio de um tipo de percurso que ele, misterioso, que ele mesmo vai conduzir. Deixa eu só contar uma história, amigo, recente, mas a gente está num processo de passar um ano fora de novo para estudos acadêmicos, né? E a gente recebeu essa bolsa de pesquisa, e aí a gente estava orando, eu e a Aline, minha esposa, perguntando assim: Senhor, a gente vai começar esse tempo por Leuven de novo? A gente vai voltar para a Bélgica? E a gente, assim, um pouco ansioso, né? Como é que vai ser e tudo. Assim que a gente terminou de orar, vem um e-mail da Stephanie da Langa, dizendo: tem uma oportunidade em Leuven por 3 meses com a ETF, que não foi a universidade que eu fiz, sobre isso aqui, né? Falou, como um bom mineiro, começa, né, com o why, né? Why? Né? E aí, o que acontece? Long story short, né? Vamos encurtar. A gente vai ficar 3 meses em Leuven, financiado pela Langa, e essa faculdade. Porque a gente estava orando e estava com o coração ansioso. E Deus, na sua misericórdia, para a gente tão ansiosa, ele fala assim: esses dois eles são tão desesperados que eu preciso dar a resposta para eles verem a minha graça bem na hora. Então, são tantas coisas, assim, tantos detalhes da graça de Deus colocando sinais no nosso caminho, que deixa a gente tão tranquilo, que quando um percurso é do Senhor, a gente pode descansar. E para mim, eu termino falando isso, B. Cara, descansa no Senhor, espera nele, ele é a tua salvação, ele é teu escudo, ele é a tua rocha, sabe? O que o Senhor permitir, seja corajoso como Josué foi, seja forte, lute, abre mão, sacrifique, mas ele mesmo vai fazer as sementes que você colocar florescerem, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Né? Então, talvez a resposta não seja assim direta, como foi dessa vez para nós, né? Muitas vezes a gente tem um tempo de espera para as nossas orações, mas essa do mês passado para nós foi assim incrível de dizer: Pai, muito obrigado. A gente se preocupa e fica ansioso com coisa pouca, e a gente tem um Pai no céu que cuida das aves. Né? Outra coisa, né? O John Stott amava ser observador de pássaros. Né? E parte porque o pai dele, que não era cristão, falou uma coisa muito linda para ele. Ele fala: fecha a boca, abre os seus ouvidos e os seus olhos para ver o que está fora. Cara, é isso. Fecha a tua boca, abre os seus ouvidos, abre os seus olhos para ver os pássaros, para ler o mundo à tua volta e para ver a graça de Deus conduzindo a tua vida. Amém. A nossa jornada em busca de uma formação teológica sólida não é sobre nós, né, Davi? Nós não somos o assunto. Nunca o assunto fui. é o agir da graça de Deus na nossa vida, por meio da nossa vida, e ao longo desse caminho mesmo, né? E Stott é o cara que exemplificou isso, modelou para a gente de forma muito bonita, eloquente. E eu acho que com isso a gente consegue talvez fechar o nosso papo aqui, né? Que pena que o tempo acabou. Eu queria falar mais aqui, conversar sobre muitas outras coisas, mas eu só queria deixar uma palavra de encorajamento aí para os nossos alunos, quem tem esse desejo tem esse desejo, né, de continuar estudando, principalmente no exterior, enfim, não desanimem, não, vá lá, um passo de cada vez. Uma pessoa que me encorajou muito a sair do Brasil foi o Dr. Steven Kirchner, que foi meu professor no Servo de Cristo também. Eu falava para ele: mas professor, eu estou fazendo isso, tem um monte de desafio, olha o tanto de detalhe que eu preciso resolver. Ele sempre olhava para mim e falava: não se preocupa, meu irmão, se Deus está nesse negócio, vai dar certo. E aí ele sempre trazia uma história. Comigo foi assim, comigo eu tinha, sei lá, $10 no bolso e fui com minha família, e deu tudo certo, fica tranquila.
eu acho que hoje eu entendo o ponto do Estevão, né? O assunto não é a gente, o assunto é aquilo que Deus quer fazer por meio de tudo isso, inclusive por meio desses dilemas de ansiedade, de crise. Você falou das ansiedades, Davi. Quando eu estava no prazo de receber a resposta da bolsa da Lenham, a cada 5 minutos eu dava um refresh no meu browser, assim, para ver se chegava. Pergunta para minha esposa, eu vivi meses na frente do computador só clicando aquele botãozinho aqui, né? E quando veio o e-mail, rapaz, é aquela alegria, né? Mas é assim mesmo, Deus trabalha no meio de tudo isso também, né? Então, eu acho que fica aqui o encorajamento meu, do Davi, para todos vocês. Tenham ânimo, sigamos em frente. Quer falar mais alguma coisa aí para Davi? Vou deixar você fechar a conversa. Vou fechar meu microfone aqui. Cara, acho que a gente tinha muito para dizer, né? Tinha muito mais para conversar. Nós vamos ter que gravar uma outra, né? Mas eu acho que vale a pena a gente repetir alguns pontos, né? Não se faz carreira em cima do crucificado. Ainda mais no contexto brasileiro. Você não vai fazer isso para ganhar dinheiro. Você vai fazer isso para perder dinheiro. Você vai fazer isso para poder servir a tua comunidade. Você vai fazer isso para poder replicar um tipo de posicionamento de servo. Se não for assim, não vale a pena. Mas se for assim, vamos terminar com os poetas, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Amém, Davi. Mais uma vez, você me lembrou do que é importante. Obrigado. Louva a Deus por sua vida, meu amigo. Obrigado, meu querido. Força para você, para a Roberta, para a Isa e para o Rafa. Privilégio estar com vocês. Privilégio servir no servo. Que escola preciosa também. Que privilégio a gente estar junto. Mesmo para você, para a Aline e para o meu charazinho aí. Tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Espero que a gente tenha ajudado com alguma coisa. É isso. Até semana que vem. Aqueles que são alunos de hermenêutica. Tchau.